E aí, Vitor Lúcio? Fala, Caniato. Beleza? Gente, estamos aqui no nosso terceiro Imóvel Podcast. Terceiro Imóvel Podcast. Põe aí. Nós estamos aí. Se você não viu os primeiros episódios, assiste lá e comenta, tá? Pode comentar nesse ou nos outros também, vai ser bem legal. Para quem acompanha pelo Instagram ou pelo Facebook, nós estamos no YouTube, Imóvel Podcast. Nos acha lá, nosso terceiro episódio está no ar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana. Na realidade, vamos falar sobre dois assuntos. Certo. Vamos falar sobre vale a pena investir em imóveis? Tá? Tem muita gente que diz que não, que dá muito trabalho. E nós vamos bater um papo sobre isso, né, Caniato? Certo, é isso aí. E nós vamos falar também sobre uma forma de você fazer um investimento através de compra de terreno e construção. Tudo financiado pela Caixa Econômica Federal. Isso que é mais legal. E é possível, tá? É possível. A Caixa Econômica tem dinheiro, tá? E vale a pena. Não é só o investimento, é aquela casa do seu sonho, a casa que você quer pra você. Beleza. Gente, então, seja bem-vindo. Já para começar, deixa o seu like, curte aí a gente. Curte aí, compartilha com os amigos. Por favor, gente, manda para 1, 2, 3, 10, o quanto vocês acharem legal essa questão, passa para eles. Porque às vezes você tem um amigo teu, tua namorada, teu namorado que tá pensando em construir. Tá pensando em construir, tá pensando em ter sua casa própria, tá pensando em ter uma casa maior, tá pensando em mudar de bairro porque não está feliz no bairro que você está morando, tá pensando em ir para um outro bairro. Nós já falamos aqui de aquisição de apartamentos, casas, e hoje nós vamos falar de uma forma que existe, não é difícil para você ter a casa no bairro que você quer. Estamos falando aqui da cidade de Apucarana, mas isso pode ser para qualquer cidade do Brasil. Tá? Então, gente, eu já agradeço você. Quero agradecer as pessoas que nos cumprimentaram essa semana. Foi muito legal. Comentaram pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Pessoas comentaram com a gente e também pessoalmente. Fechou. Algumas pessoas nos deram a alegria de falar que viram esse Imóvel Podcast aqui. Então isso nos dá muita alegria. Mas vamos lá. Caniato. Sim. Existe um mito Certo. que não vale a pena investir em imóvel. O que você me diz disso? Como você diz, é um mito. Porque a realidade não mostra isso. Desde que o mundo é mundo, as pessoas elas juntam fortunas em volta do ramo imobiliário. Sim. Ou seja, adquirindo imóveis, comprando casas, comprando terrenos. E é isso. Então nunca, como eu disse no programa passado, enquanto esse planeta que ele chamar Terra, não é isso? Uhum. Enquanto ele chamar Terra, o melhor que você tem a fazer é colocar dinheiro Em terra. em terra. Em terra. E você sabe o que é bacana, gente? A gente vai falar sobre construção hoje e fala sobre valor, tá? Então imagina, você comprou um terreno por 40 mil reais. Certo. Só o terreno vale já 40 mil. Sim. Imagina comigo que dentro de alguns dias, alguns vizinhos teus constroem ao redor. Perfeito. Para quanto vai valer o teu terreno? Vai valorizar muito. Vai valorizar muito. Provavelmente mais do que a inflação. Certamente. Provavelmente vai valorizar mais do que qualquer juros que você tenha. É fato. Selic e tudo mais. Vitor Lúcio, quer ver uma história real? Aqui em Apucarana nós temos alguns loteamentos. E todo mundo aqui conhece o loteamento Apucarana chamado Interlagos. Interlagos. Há perto de 12 anos atrás, no ano de 2008, 2009, 2010, 2011, você adquiria um terreno no Interlagos. Muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui compraram, estão morando lá ou já venderam, por volta de 10, 12, no máximo 15 mil reais. Você tá brincando? Era só isso aqui Era no só Interlagos? isso, ok? Cara, que vocês não conhecem, mas o Interlagos é um bairro bem bacana aqui em Apucarana. Bem habitado. Popular, tem comércio, um lugar bem gostoso mesmo. Gostoso e muito procurado aqui na cidade. E hoje, um terreno lá, ele vai no lugar que em declive do Interlagos, você vai pagar de 60 e nos melhores lugares 100 até 110 mil reais naquele terreno que lá em 2010, 2011, você adquiriu ele por 10, 12 mil reais. Então, se você fizer uma conta boba, tá, gente? Presta atenção comigo. Dá muito mais de 1000%. Exatamente, Vitor Dá Lúcio. muito mais de 1000%. Se você calcular isso, se você tivesse uma taxa de 13%, que nem está a Selic hoje, 13,75%, mas já teve diferente, já teve bem mais baixa. Teve mais baixa, não daria 1000% em 10 anos. Não, nunca. 12 anos, não daria. Então, gente, se você olhar só no terreno, você comprou um terreno, É muito bom. já deu uma vantagem muito grande. Mas legal. Agora, se você
tiver colocado vizinho, Perfeito. aumenta o valor. Aumenta o valor. Se abrir alguma coisa, algum ponto estratégico, comércio, mercado. um mercado, um posto de saúde do lado, Tudo vai valorizar. uma mansão constrói do lado da tua casa, o valor do teu terreno faz assim, ó. Explode. Agora, eu quero te dizer uma coisa. O dinheiro não existe, né? Mas, porque é o valor da coisa. É fato. É o valor. Você imagina o seguinte, você construiu ali e fez uma boa construção planejada, um projeto bacana. Para quanto que foi o terreno? Ele foi muito mais para cima. Então, a aquisição de terreno, construção, compra de casa é capitalizar, é deixar o patrimônio teu mais fixo. E você tem mais garantia na tua vida. Sempre é um bom negócio. Lembrando que, claro, você comprar numa região da cidade em expansão com alta valorização. Mas como eu vou saber disso, Caniato? Procure um especialista. Alguém que realmente saiba e queira te ajudar aonde você vai colocar o seu dinheiro para que realmente todo o dinheiro empregado multiplique, ok? Mas uma coisa que a gente vai falar agora, e depois eu vou falar novamente, é que uma das coisas que você vai ter que fazer é aprender. Sem dúvida. Né? Então não adianta você acreditar cegamente. Busque informação. Sim, busque informação. Você que está assistindo esse vídeo aqui com a gente, está fazendo isso, está buscando informação, está buscando conhecimento, para que você possa, alguém vir contar uma história da carochinha para você, você não vai falar assim, pô, você está enganado, não é bem assim. Ou você não precisa falar nada, que às vezes discutir é até chato. É ruim. Mas você pode fazer. Gente, pensando nisso, a gente vai puxar agora o nosso segundo tópico. Segundo assunto. O nosso segundo assunto seria, então, já que se eu comprar um terreno e construir, o meu imóvel valoriza, como é que eu faço isso? Vamos lá. A pergunta é para quem de repente não tem todo o recurso, né, Vitor Lúcio? Porque se eu perguntar para as pessoas da rua, se você perguntar para o seu irmão, para o seu pai, para sua tia, todo mundo quer ter uma casa melhor. Sim. Claro. Quem tem uma casa de 100 mil quer uma de 200, quem tem uma de 200 quer uma de 400, quem tem uma de 400 ele quer uma de 800. Isso é bom, isso é positivo, não isso aí é capitalização. Né? Nós vivemos num país capitalista. E na maioria das vezes as pessoas não têm esse capital, não têm esse dinheiro, não têm esse recurso. A dificuldade é juntar dinheiro. E o que as pessoas não sabem, que a melhor forma de você rentabilizar, você adquirir patrimônio, é ainda assim no Brasil, através de um financiamento. Existem algumas formas de você conseguir rentabilizar. A primeira forma é a mais tradicional de todas. É você juntar dinheiro. Juntar a grana, colocar debaixo do colchão, na poupança que e é aquele dinheiro. Quase embaixo do colchão, poupança do Brasil. E juntando dinheiro e você aguarda bastante tempo pagando aluguel. Isso. E aí é complicado. Ok. A segunda forma, você pode comprar um terreno parceladão, direto da loteadora. Isso. Agora, você tem uma terceira opção, você pode fazer um consórcio. Sim. E pagando esse consórcio, mas o consórcio para mim, ele é muito parecido com juntar dinheiro também embaixo do colchão. Porque você não sabe quando que vai ser contemplado. Mesmo que você dê o chamado lance, todo mundo que está entrando nisso também está pensando a mesma coisa. Então você não tem a noção. É mais rápido do que colocar o dinheiro embaixo do colchão. Sim. Mas também não é aquela questão meio... Tem um fator sorte. Tempo, né? Que a gente não sabe quanto tempo demora. Mas eu recomendo consórcio se você não tem pressa. É um bom negócio. Agora, para mim, Caniato, a melhor maneira... que eu já fiz experiência minha, se você viu lá no nosso primeiro vídeo eu contei essa história, é comprar o terreno e contratar a construção, tudo financiado junto. Legal, e é disso que nós vamos falar agora. Disso que nós vamos falar. E eu quero aqui te ajudar contando um passo a passo. Por quê, Vitor? Porque as pessoas acham que é muito complicado. Você adquirir um terreno e construir com o dinheiro da Caixa Econômica Federal, e não é. Não é complicado. Quantas pessoas você conhece, Vitor Lúcio, que compraram nos últimos anos a casa pronta, financiada? Eu conheço bastante gente. Bastante gente. Eu vou falar assim, como a gente trabalha nesse mercado, posso chutar uns 90% das pessoas que compram imóvel, em torno de 90%? De 80% a 90%, parte da casa que ela está comprando será financiada. É fato. Ok. O mesmo trâmite de financiamento para você adquirir um terreno e construir sobre ele a casa do seu sonho é muito parecido, com alguma diferença inicial. E eu quero colocar aqui um passo a passo. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai ter que fazer é a sua aprovação de crédito. Sim, isso aí. Você tem que saber, você vai juntar seus documentos, você vai fazer uma aprovação de crédito para saber quanto
que a Caixa vai disponibilizar para você. Lembrando que a Caixa disponibiliza financiamento imobiliário para construção até 80% do valor da compra do terreno da obra. Perfeito. Até 80%. Então, você vai ter que ter 20%. 20% do total. Do total do que você vai gastar. Então, isso é básico, tá, gente? Então, vamos para uma conta aí. Vamos lá. Supomos que a Caixa te aprove lá um financiamento de 400 mil, ok? Sim. Então, 20% daria 80 mil. 80. Então, 80 mil você tem que ter os 80 mil. De caixa. Ok, então não faz sentido você sair e comprar um terreno de 200. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque vai sobrar quanto para você construir? Só 200. Então não faz sentido. Então o ideal aí seria um terreno de 80, 100 mil reais. Ok? Então você ficaria com 320 mil para você construir a sua casa, sua bela casa, que hoje é Apucarana. Você construiu uma casa aí 3 quartos com suíte, num terreno inteiro. Depende da região da cidade, depende do bairro. Com esse recurso de 400 mil total. Aí como é que funciona? Uma vez aprovado, ok? Você não precisa ter terreno, não precisa ter nada, viu, gente? Para você aprovar o seu crédito, você não tem que ter decidido onde você vai construir ainda. Você tem que ter detalhes, comprovação de renda. Isso aí. Você tem que ter nome limpo. Claro. Essencial, básico, né? Nome limpo e comprovação de renda. Ok. Faz aprovação de crédito. Você pode pedir por um corretor, pode te ajudar com isso. Você pode pedir direto. O corretor vai te ajudar, um profissional da área. Um autorizado aí. Isso. Aí como é que funciona? Aí sim, uma vez aprovado, você vai atrás do seu terreno. Isso você já não tem em vista. Pode ser que já tenha em vista o seu terreno. Sim. Você vai fazer um contrato de promessa de compra, de venda, pelo prazo ideal, 3 a 4 meses, que é o que vai demorar o trâmite da Caixa Econômica Federal e aprovação do futuro projeto para que esse terreno seja pago pela Caixa. Sim. Depois disso, depois de feito isso aí, a aprovação, você vai juntar o projeto na prefeitura para aprovação e depois de aprovado o projeto da casa, aí sim você vai fazer o projeto. Somente depois disso, depois desse imóvel registrado, você vai registrar o terreno e pagar o ITBI na prefeitura. Do projeto? Não, por enquanto só do terreno. Só do terreno. Sim, você vai pagar o ITBI dele, ok? E vai fazer o registro dele. Quando tiver registrado já no seu nome, a Caixa Econômica vai pagar o proprietário do terreno. Os 80%. 20%. Aí é com sua parte. Exatamente. Ok? Depois de projeto aprovado na prefeitura, aqui em Apucarana, 60 dias, por volta disso, aí sim você vai ter uma tabela chamada PCI, que é uma proposta de construção individual, ok? A Caixa Econômica vai analisar isso aí. Quem faz isso, Caniato? Quem faz isso é o engenheiro, o arquiteto, responsável pela obra. Sim. Ok? Mas eu não gosto de mexer com engenheiro, eu queria fazer por conta. Sem chance. E eu até recomendo, não faz não, tá, gente? Não, mas não tem como. Você tem que ter essa proposta, essa tabela PCI aprovada por um profissional. E a tua casa tem que ficar bonita, senão você não vai ganhar dinheiro, você vai perder. Então, se você vai fazer não dá para fazer que nem dizia antigamente aí nas coxas, não dá. Tem que ser na mão de um profissional. Na mão de um profissional, tem que fazer um projeto bacana. Gente, você vai estar colocando a sua vida e você está capitalizando o seu dinheiro. Então faz bem feito. Faz bem feito para você ganhar dinheiro. Ok. Depois de feito isso, aprovado pela Caixa Econômica, isso aí, ela já vistoriou o terreno, já pagou o terreno, aprovou isso aí, tá tudo certo. Agora a Caixa Econômica vai entrar com os primeiros 20%. A Caixa vai liberar para você os primeiros 20% do valor total da obra para você fazer o quê? Dar início na sua obra. Na realidade, Caniato, essa parte de construção ela tem um detalhe. Você paga primeiro a material e a mão de obra. Você paga primeiro. Depois a Caixa Econômica manda um engenheiro ir lá vistoriar. Não, a primeira fase não, Vitor Lúcio. Primeira fase ela vai liberar 20% se você já tiver o alvará de obra. Ela quitou o terreno, você entrou com seus 20% e ela vai liberar os primeiros 20% para você dar start na obra. E depois disso, claro, mediante essa proposta, que é na realidade uma tabela, de fase em fase, uma vez acabada aquela fase, acabou o arrimo, acabou a fundação da obra, o engenheiro da Caixa vistoria, tá tudo certo, ele vai te dar mais o valor que está na tabela. Não, é rápido. Hoje a Caixa está muito ágil. E eu falo para vocês que no passado demorava muito para ter essa liberação. Hoje, pelo que a gente está sabendo, você faz a pedida essa semana, no máximo uma semana ele já está liberado. O dinheiro já está na sua conta. Então, o dinheiro cai na conta
Sua, você que fez o financiamento, cai na sua, e você vai pagar a mão de obra ou a construtora que você contratou para a execução da sua casa. Sabe, gente? Então, quando você menos perceber, você usou todo o projeto, você não vai construir fora da ideia. Mas, Vitor, construção dá trabalho. Caniato, eu comecei uma obra pensando que ia gastar 10 mil, gastou 30. É por aí. Isso aí deixa muita gente ressabiado. Então, sobre isso. Esse é meu medo de construir, Caniato. E é um medo real, porque a maioria das pessoas que entram numa obra, primeiro, eles nunca fizeram isso, vão fazendo de repente sem orientação. E sem uma tabela, né? E a obra pode ficar muito cara. Nesta situação, essa proposta de construção individual feita pela Caixa, que é essa tabela PC, não. Ela já está calculada até os pregos que vai na sua obra. Cada parafuso, cada metro de areia, cada saco de cimento. Então você tem uma coisa muito ajustada, com uma margem de erro muito pequena, para que de fase em fase a Caixa vai pagando até a fase final, quando a sua casa vai estar pronta, pintadinha, iluminada. E você não vai ficar inventando no meio do caminho também, né? Quando você vai fazendo por conta, de qualquer jeito, sem um projeto, você começa a inventar. E acaba ficando mais caro. E tem muita gente que, olha, tem um negócio de construção que é complicado. O pessoal tá fazendo, daqui a pouco ele quebra para fazer de novo. E é um gasto desperdiçado. Quando você faz um projeto, você tem uma ideia, você pensa antes, você tem um resultado melhor. Até tem um exemplo, Caniato, aí que eu acho bem interessante, que é dos orientais, lá do Japão. Lá no Japão, eles levam 3, 4, 5 meses, 6 meses planejando alguma coisa. Perfeito. Eles se preocupam com cada detalhe, cada prego. Sim. Eles pensam como é que vai, onde que vai e tudo mais. E depois eles constroem 1 mês, 2 meses. Perfeito. No Brasil, o dito popular, o pessoal gasta 5 dias para planejar e 8 meses para produzir 10 meses. Ou 5 anos, porque daí o projeto vai mudando. Se for uma obra pública, pelo amor de Deus. E o custo sai lá em cima. Então, gente, recomendo você, faça essa tabela. E isso, com essa tabela, você vai ter passo a passo. Por exemplo, vamos fazer hoje o alicerce da obra. Sim. Ô Vitor, só ressaltando que isso aí quem faz é um profissional. Então é simples. Eu quero construir, eu tenho um sonho de construir uma casa num bairro bom aqui de Apucarana, aquele bairro do seu sonho. Procure um profissional que vai te orientar de ponta a ponta. E tem empresas construtoras da cidade que te entrega com a chave na mão, casa pronta. E você não vai ter que ficar dor de cabeça. Nada disso. De falar com o pedreiro, de procurar pedreiro, de comprar material. Então você vai se livrar de todo o risco de construção. E quais as vantagens? Você vai ter a casa do seu sonho, no bairro, na localização que você sempre sonhou, pronta no tempo certo, adequado, pelo valor combinado inicialmente, sem surpresas no meio do caminho, e uma obra segura, garantida, com garantia de obra pela Caixa Econômica Federal, porque ela quem financiou e o engenheiro dela que foi lá supervisionar. E a grande vantagem que eu vejo, 10, 20, até 30% mais barato do que uma casa pronta em valor de mercado. Então deixa eu entender. Peraí, que agora a coisa falou de números. Então você imagina, uma casa que eu gastar 400 mil para construir. Certo. Terreno e construção 400 mil. Do meu jeito, a casa está ficando do meu gosto, com um projetinho que eu e minha esposa, eu, a minha esposa e a minha esposa gostou. E da cor que você escolheu. Não vou ter que mexer em nada. Nada, pronto, acabado. Eu vou gastar 400 mil, por exemplo. Quanto que eu compraria essa mesma casa? No mínimo aqui em Apucarana, ela seria colocada no mercado à venda por mais de 500 mil reais. Então você quer me dizer, se eu fizer esse trâmite todo, certo, eu já ganho de largada 25%? 20%, 25% de largada, isso é fato, gente, não é? É fato. Você tá vendo, gente? Lembra lá no nosso conversa no começo? Como que vale a pena? Vale a pena construir. Você construir, porque aí você já valorizou teu terreno, você já valorizou a tua construção, você ganhou 25% sobre isso. Aqui deixando agora eu vou deixar claro. Só um detalhe, Caniato. Se eu for comprar uma casa pronta, certo, provavelmente essa casa não vai ter a minha cara. Não. Ela vai ter nem a sua. Ela vai ter a cara de quem fez ela. Perfeito. Talvez eu gostei da casa, mas eu não gostei daquela parede. Algum detalhe não vai te agradar. Talvez eu não gostei da cor. E aí eu vou gastar, geralmente... Novamente. Ou uma reforma, uma pintura, uma adequação para ficar do jeito do seu sonho. Quer comprar uma casa pronta, não ter todo esse trâmite? Fechou. É um ótimo negócio também. Busca um profissional. Mas, gente,
É muito viável você comprar a casa, o terreno e a construção financiado, gente. Ó, e assim, quando isso vai acontecer? Quando você, primeira coisa, você encontrou um profissional para indicar quais as regiões da sua cidade que estão em expansão, com alta valorização. De repente você tem uma paixão num bairro, que você vai enterrar o seu dinheiro lá, vai fazer a casa, vai te agradar, vai ficar do jeito que você quer. Mas não é comercial, não. Não, daí da hora de você vender, o máximo que você vai fazer é recuperar o dinheiro empregado. Então é um bom negócio. Não, semana passada eu tive com uma pessoa, Caniato, que ela fez uma bela de uma casa. A casa ficou muito bacana, porcelanato. Ele chegou a colocar hidromassagem no banheiro, na suíte dele. Certo. Só que ele pecou demais no bairro. Na localização. Na localização. Eu não vou citar a localização aqui, que provavelmente a maioria não vai conhecer, mas não é um bairro muito nobre. Ou seja, ele fez uma casa nobre. Num bairro não nobre. Não nobre. E aí o que acontece? Vai vender esse imóvel, não vai conseguir nem o valor que ele investiu. Okay. Gente, ele gastou, sem brincadeira, ele gastou mais de 350 mil reais. Só na obra? Na obra, entre obra e terreno. E ele não vai conseguir vender por 260, 280 mil. E qual foi o erro, Vitor Lúcio? Tentar fazer do seu jeito somente. Exato. Você tem que... o teu jeito é importante, gente. Uma asa, entretanto, porém, conquanto... Todavia, você tem que buscar informação. Até me lembrei isso agora, Caniato, uma coisa que eu li um livro. Eu gosto de ler, tem um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Sim. Você já deve ter lido também, ouviu? Bom livro. E ele tem uma história que é bem bacana de um cara que ele juntou bastante dinheiro e aí ele queria aprender a investir e tal. E aí um amigo chegou nele e falou, cara, vamos investir em diamantes e pedras preciosas? Certo. Vamos lá na Fenícia e comprar pedras preciosas lá. Detalhe, esse amigo dele era um oleiro. Um oleiro. Ele fazia tijolos. Entendia tudo de pedras preciosas. Não. E aí ele pegou a economia dele de 2 anos que ele tinha guardado, falou assim, eu te dou a minha, você pega a sua, você vai lá na Fenícia e compra essas pedras preciosas, traz para cá e nós vamos ter um lucro de 200%, 300%. O que aconteceu? Os fenícios eram salafrários. Malandros. Venderam vidro colorido para ele. E quando ele chegou e viu aqueles vidros coloridos, tudo lindo, mas valor de mercado nenhum. Então, um dos conselhos do livro é se aconselhe sobre diamante com ourives. Sem dúvida. Com pessoas que mexam com joalheiro, pelo menos, né? Vai investir, procura conhecimento disso. Gente, eu vou investir, eu vou pedir para minha mãe. Cara, tua mãe, teu pai são pessoas boas. Eu acredito que sim. Mas a maioria dos pais das pessoas são pessoas simples, principalmente aqui no Brasil. Talvez construíram uma casa na vida. E aquela casa ainda toda torta, toda zoada ainda. Eu vi isso muito na minha família. E aí você vai pedir conselho para ele para construir a tua casa. O que vai acontecer? Certo. O risco vai ser muito grande. Você vai pegar dinheiro e vai jogar dinheiro bom em negócio ruim. Ô Vitor, volta naquilo, né? Você quer um conselho ou uma consulta? Exatamente. A consulta tem o seu valor, tem o seu preço de mercado, mas você vai ganhar dinheiro. Um conselho, nem sempre. E o conselho geralmente... O conselho talvez não seja do especialista. Então, nós sempre estamos falando aqui, procure um especialista desde o início. Vai escolher o terreno? Procure um especialista. Eu gosto desse bairro, mas eu vou construir uma casa de quantos mil? Olha, não é talvez o bairro para você construir uma casa nesse valor, porque depois você não consegue vendê-la. Se você vender, você vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro. Então, a questão, como diz o outro, né? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Era vendido. Né? E o conselho vendido se chama consultoria, se chama alguém especializado. E outra coisa, gente, não busque conselho de pessoas que tenham pouco. Sem dúvida. Busque conselhos na área de construção de pessoas que mexam com tudo isso que já todo dia. Já construíram muito. E com resultados positivos. Com resultados positivos. E com resultados negativos também. Com rentabilidade. Por que o negativo é importante você olhar? Para aprender. Para ver como não se faz. Exato. Então, isso é importante. Então, gente, minha visão do negócio vale muito mais a pena você... Porque é possível financiar e construir o terreno e a construção. Por isso que eu prefiro, ao invés da compra do terreno somente, Caniato. Sim, a mesma dificuldade ou a mesma facilidade que você tem de comprar uma casa pronta para você, é a mesma coisa você adquirir um terreno e construir sobre ela a casa dos seus sonhos. Caniato, eu vou comprar um lote
agora, e eu vou construindo aos poucos. Legal. É bom isso? Depende. Depende de quando você quer que E seja. o quanto que é isso aos poucos também, né? Ok, se demorar 5 anos, se a pessoa está pagando aluguel, ela tem que ver o quanto ela teve que investir no aluguel nesses 5 anos. Será que não valeria a pena ela fazer um esforço, financiar e construir a casa dela? E tem outra questão, gente. Se você demorar. Eu conheço pessoas que estão há 20 anos construindo a casa, cara. Certo. Não vivem uma casa boa. Tá 20 anos sofrendo. Não tem conforto. Não tem conforto. Sempre tá mexendo com bagunça dentro de casa, quebrando móveis. Os móveis nunca ficam bom. Ah, mas eu não gosto de dívida, gente. E aí acaba pagando muito mais caro. Porque você vai comprar os 100 tijolos, é um preço. Sem dúvida. 2 milheiros é outro preço. É outro preço. Comprei você quantidade, vai ficar um saco de cimento é uma coisa. Então, gente, eu recomendo muito que você invista. Quer fazer rápido, você tem uma certa urgência, faz tudo. Vai lá, entra, deixa pronto e vai usufruir, vai gozar da casa que você comprou. Legal. Torluço, eu espero que para os nossos telespectadores, até que falou bonito pra caramba. Até me assombra. O pessoal que nos acompanha na rede social, espero que as informações aqui tenham sido relevantes. Seguidores. Para os nossos seguidores, espero que essas informações tenham sido relevantes para você, que tenha te ajudado. Se você pretende comprar um terreno e construir, o nosso conselho, volta a frisar, procure especialistas de mercado, gente que entende do mercado imobiliário em Apucarana, para te dar o melhor conselho, não só conselho, de melhor consultoria para você construir no lugar certo. É possível, é viável e, acima de tudo, é muito rentável. E vai aí realizar o sonho da família naquela casa tão desejada por tantos anos. Legal? Beleza, gente. Olha, eu quero dizer um mais para vocês. Já pedi isso lá no começo, vou falar isso novamente. Se você gostou dessas dicas, passa para aquele amigo que tá querendo construir. Tá pensando em comprar uma casa, ou eu queria construir, mas tô com medo. É possível. Uma informação muda, cara. Totalmente. Uma ideia muda, uma informação muda vidas, muda o mundo. Muda o jogo. Então, às vezes, ele escutando isso fez sentido para você, pode fazer sentido para ele também, e você vai ajudar o seu amigo com uma informação muito boa. E mais, se você gostou, mais do que curtir, mais do que compartilhar, aplica na tua vida. Legal. E você vai ter sucesso, e eu te convido para vir ganhar dinheiro junto com a gente, tá certo? Ó, essa semana ficamos por aqui. É por aí. Nós te agradecemos, e semana que vem, na sexta-feira, novamente, estaremos de volta. E vamos ter mais um assunto. Não vamos revelar aqui o assunto, que nós nem sabemos na realidade. Nós estamos aí discutindo qual o assunto da próxima semana, mas já te convidamos aqui a compartilhar, deixar o seu like. Valeu? Valeu. Muito obrigado. Forte abraço. Tchau. Abraço.